Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo foste enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos aceitar? Senhor meu Deus, Senhor da glória, ó Pai, me confere esta rica oportunidade, muito honrosa oportunidade. Está aqui a tua noiva, minha amada, minha desejada, Senhor. Tão amada que tu se entregou por ela, Senhor. Deus da glória, dai-me graça e abre o entendimento da tua igreja, Senhor, e que teu Espírito possa cooperar conosco, porque o teu Espírito tem liberdade de atuar da forma que lhe convém, Senhor. Deus seja conosco essa noite, nos enriqueça no intermédio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, nessa primeira oportunidade após o meu regresso no campo de Flechal, após a recepção fraterna dos nossos irmãos, bem como de toda a igreja, neste culto de ensinamento, o Espírito de Deus propôs no meu coração a falar acerca da igreja de Corinto. Na medida que Deus Ele for nos permitindo a oportunidade, trataremos sobre a igreja de Corinto. Amados, todos nós sabemos que a igreja de Corinto, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, junto com alguns discípulos, que no seu segundo empreendimento missionário, ele desce até Corinto. Chegando em Corinto, ele recebe o suporte de Prisca ou Priscila, juntamente com Áquila, o seu companheiro. Quando fazemos uma visão geográfica, a igreja de Corinto, ela era uma metrópole, ela era um polo comercial que estava situado na região da Grécia. A igreja de Corinto, antes de se tornar igreja, era geograficamente falando uma metrópole da Grécia. Era um período helenista, era um período em que a filosofia grega ela predominava entre os coríntios. Corinto era uma cidade espiritualmente caída, pois os seus habitantes tinham o costume de tributar adoração ao panteão de deuses da Grécia. Geograficamente falando, era uma cidade robustecida de intelectualidade por ocasião da cultura helenista que estava predominando. Não eram poucos os sábios. Entre eles havia alguns sofistas, que eram oradores que recebiam para esboçar o seu conhecimento em praça pública. Politicamente falando, a igreja de Corinto, ou melhor, a cidade de Corinto, era subjugada pelo Império Romano, era a extensão do Império Romano. Logo podemos entender que esse nobre desbravador, a saber, apóstolo Paulo, o último chamado específico pelo nosso Senhor. O que dizer do apóstolo Paulo diante de um desafio tão grande? Uma cidade pagã que habitavam alguns judeus zelosos pela lei, entre eles, na sua maioria, gentios que praticavam o paganismo. Mas o apóstolo Paulo, diferente de nós, ele era movido por uma graça indizível e imensurável. O apóstolo Paulo, antes de sua conversão, era alguém que era tratado segundo a língua grega como uma besta fera que buscava sua caça para despedaçar. O apóstolo Paulo, antes de sua conversão, era alguém, senhores,
uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja formada por doutores e profetas. Mas quando a igreja de Judéia passa fome, quando a igreja de Judéia precisa porque está padecendo necessidade, ele se candidata a descer para levar recursos aos irmãos. E ele está diante desse desafio. Corinto ainda não havia recebido a mensagem da cruz. Corinto ainda não havia anunciado a mensagem do carpinteiro que transforma aquele que precisa de transformação. Então o apóstolo Paulo ele desce, e o que chama a minha atenção, que ele fica 1 ano e 8 meses trabalhando dioturnamente por ocasião da mensagem do Evangelho, por ocasião da mensagem da graça. Ele fica 1 ano e 8 meses trabalhando para ver a obra de Deus crescer. A obra de Deus em Corinto, ela cresce de forma avassaladora, ao ponto que o apóstolo Paulo vai dizer, quem quiser manter o texto aberto, ao ponto que o apóstolo Paulo vai dizer, no capítulo 1, no seu versículo 7, ele vai dizer que nenhum dom faltava à igreja de Corinto. Eu preciso dizer que na igreja de Corinto, alguém tinha o dom da fé, alguém tinha também o dom de cura, alguém tinha o dom de maravilha. Na igreja de Corinto, alguém tinha o dom de falar em línguas, mas também alguém tinha o dom de variedade de língua. Na igreja de Corinto, alguém tinha o dom de interpretação de língua. Na igreja de Corinto, alguém tinha o dom da palavra da ciência, da palavra da sabedoria e da profecia. O povo pentecostal era o povo de Corinto, povo cheio de poder de Deus, era o povo de Corinto, povo cheio da unção de Deus, era o povo de Corinto. Entretanto, era tanto o poder de Deus que em dado momento eles nem sabiam como administrar o tamanho da unção que descia. Tanto é que lá no capítulo 14, quem quiser manter o texto aberto, a partir do versículo 26, ele vai dar algumas recomendações sobre a necessidade de ordem no culto. Mas eu não quero falar sobre isso essa noite. Eu quero falar da metodologia de Paulo. Paulo é um teólogo de mão cheia. Paulo é alguém que foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo é alguém que recebeu instrução do zeloso Gamaliel e era zeloso pelo farisaísmo. Paulo é alguém que foi instruído e recebeu revelação e instrução do próprio Jesus Cristo no seu período que ficou 3 anos na Arábia. E eu acho interessante a metodologia de Paulo, que primeiro ele faz as considerações, ele glorifica a Deus pela igreja de Corinto, porque ele sofreu pela igreja de Corinto, ele trabalhou dioturnamente na igreja de Corinto. Mas se tem uma coisa semelhante naquele tempo que acontece no dia de hoje, é que enquanto Paulo estava lá, a igreja estava bem. Enquanto Paulo estava lá, irmã Adriana, tinha profecia. Enquanto Paulo estava lá, tinha batismo com o Espírito Santo. E qual é o problema? É que o apóstolo Paulo é alguém voltado pelo Espírito de Deus e não se acomodou em Corinto. Ele saiu de Corinto. E quando ele está fazendo a sua terceira viagem missionária, ele agora está na Efésio, pastor. Ele está no período de 3 anos fundando a igreja de Efésio. E quando ele está lá, preste atenção no que diz no seu versículo de número 11 do capítulo 1. Os da casa de Chloe, vendo que após a ausência de Paulo, a igreja começa a desandar. E ele vai tratar, vai chegar ao seu conhecimento alguns problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, que eu preciso ser sucinto e dizer que se não nos policiarmos, acontece na igreja de Deus no dia de hoje. E o primeiro problema que Paulo identifica, eu quero falar só sobre ele, porque o tempo é curto. Ele vai identificar o problema. Os da casa de Chloe mandam informação. Por quê? Porque enquanto Paulo está lá, está tudo bem. Enquanto Paulo está lá, a igreja cresce. Enquanto Paulo está lá, tem evangelismo. Enquanto Paulo está lá, tem poder de Deus. Enquanto Paulo está lá, tem salvação. O problema se dá quando liga seu zelo. Enquanto a liderança está lá, está tudo bem. Enquanto o líder se ausenta, começam os problemas. Mas isso não é um caso à parte. Isso não é um caso à parte. Toda
E quando Paulo estava em Corinto, 10-0, Paulo se ausentou, o problema começou. Mas Paulo tem uma metodologia para surgir os que precisamos aprender com esse homem. Ele é muito sábio em seu ensinamento. Ele primeiro exulta a Deus pela igreja de Corinto. Primeiro ele glorifica a Deus pela igreja de Corinto. Aí ele vai dizer que os problemas chegou até ele pelos da casa de Chloe. Observe uma coisa. Observe isso que eu vou dizer aqui. Nem todo problema que chega ao conhecimento do líder vai ser revelação de Deus. Se Deus quiser revelar, Ele vai revelar. Mas se Ele não quiser revelar, quem vai levar o problema para o pastor é eu e você. E nós não é espírito de fofoca, fofoca é coisa nenhuma. Isso é zelo pela casa de Deus. Isso é zelo pela obra de Deus. O que o pastor não sabe por meio do Espírito Santo, ele vai saber por minha notificação e pela sua. Por quê? Porque casa de Deus continua sendo santidade ao Senhor. Casa de Deus continua sendo seja santo como Ele é santo. Casa de Deus continua sendo dai a Deus, oferte a Deus a tua vida, dê as primícias de Deus, dê as primícias da sua vida a Deus, e Ele derramará as primícias do seu Espírito sobre a vida da igreja. Então, pastor Gilson, nem tudo Deus vai te revelar. Mas quando tem crente sério na igreja, quando a igreja desanda, Ele vai te notificar o que está acontecendo. E Paulo ele vai usar uma metodologia muito interessante no capítulo 1. A primeira coisa que Paulo faz, irmãos, ele identifica o problema. Ele identifica o problema. Observe que quando vamos no médico, ele passa uma bateria de exame com a finalidade de quê? Diagnosticar o problema, diagnosticar a doença. E é justamente o que Paulo faz. Você que está com o texto aberto aí, irmãos, do versículo 10 do capítulo 1 ao versículo 12, acompanhe comigo a narrativa bíblica. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, porque a respeito de vós me foi comunicado pelos da casa de Chloe, que há contenda entre vós. Quero dizer com isto, que cada um de vós, um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Paulo vai diagnosticar o problema que está, o primeiro problema de muitos. O primeiro problema que Paulo identifica em Corinto: partidarismo. Vou usar uma linguagem secular: facção dentro da igreja. Por quê? Porque um dizia, eu sou de Paulo. Outro dizia, eu sou de Apolo. Outro dizia, eu sou de Pedro. Foi Pedro que levou para mim. Aí os mais espirituais, meu amigo, dizia, eu sou de Cristo. Eu fui alcançado no sermão da montanha. Eu fui alcançado quando Ele multiplicou os pães. Eu sou espiritual. Por quê? Porque eu fui ganhado pelo próprio Cristo. E o que acontece com isso? Igreja dividida, cisma, ruptura na igreja. Primeiro problema que Paulo identifica: ruptura na igreja. Uma igreja partidária. Eu vou usar uma linguagem aplicada aos dias de hoje. Eu prefiro ficar lá no ponto final, não falo o que falar. Eu prefiro ir lá para Suído, Elias tem a boca para sentar. Eu prefiro ficar no alto do flechão. É uma igreja mais atenciosa. Eu vos digo pelo poder da autoridade de Deus: Cristo não está dividido. Na casa de Deus não é lugar de cisma. Somos todos membros um
Somos membros uns dos outros, estamos interligados com a cabeça de Cristo. Isso significa dizer: o corpo humano, senhores, todo o corpo exerce a mesma função. O corpo tem uma multiplicidade de membros, assim como a igreja. Nem todo mundo é olho, nem todo mundo é ouvidos, nem todo mundo é mão, mas todos somos de extrema importância para a funcionalidade do corpo. Quer ver uma coisa? É possível eu pegar a Bíblia se a minha mão não quiser pegar? É possível caminhar no altar se meus pés não quiserem cooperar? Quando a igreja é partidária, o corpo não funciona de forma ajustável. Eu sou de Paulo, eu sou da Paulo, porque ele é eloquente, ele prega que é uma maravilha. A Paulo prega, o fogo cai do céu. Eu não sou de Cefas, ele carrega um pouquinho da lei. Eu gosto da tradição judaica, eu sou de Pedro, sou dele. Eu sou espiritual. Por quê? Jesus me ganhou no sermão da montanha. Glória a Deus. Uma igreja que era formada por pessoas cultas e incultos. Por quê? Porque tinha gentios que eram filósofos no meio da igreja. Tinha os judeus que conheciam o judaísmo no meio da igreja de Corinto. Tinham poderosos no meio da igreja, mas tinha alguém também que não podia. E enquanto Paulo estava ali, estava tudo em harmonia. Mas quando Paulo sai, o racha começa no meio da casa de Deus em Corinto. Que o sangue de Jesus nos guarde. Que o sangue de Jesus guarde a igreja, Assembleia de Deus que está fechada. Aqui não tem essa conversinha de quem canta mais, quem canta menos. Aqui não tem essa conversinha de quem prega mais, quem prega menos. Aqui tem membros que exercem funções diferentes, mas todos são de suma importância para a perfeição do movimento do corpo. Aqui não tem essa conversa. Aqui não, Tiago, aqui não. O amor que nos une é maior do que as diferenças que nos separam. Nem sempre eu vou concordar com você, mas estamos interligados no amor do Calvário, que está evidenciado no sangue de Jesus, o nosso Senhor. Oramos a Deus, oramos pedindo o batismo do Espírito Santo. Pedimos a Deus que salve alguém que amamos porque está lá fora, está perdido, está no mundo. Mas o que acontece? Às vezes guerreamos entre nós mesmos no meio da igreja. Choque de vaso. Choque de vaso. Vou mexer de poder para ver se o prédio vai se enredar. Vou mexer de poder para ver se eu tenho mais graça que meu pastor presidente. Choque de vaso. Jesus não derrama unção para você disputar dentro de casa. É para você ir para a lei e levar a mensagem da cruz aos pecadores. A igreja de Corinto era uma igreja poderosa. Eu fico imaginando o grupo de Coríntios. Eu fico imaginando o presbítero dizendo: "Ah, grupo de Coríntios." Alguém se levantava com qualidade de língua e outros se levantavam interpretando. Eu fico imaginando, Marcelo, o grupo de Corinto. Porque Paulo vai citar 9 dons, a igreja tinha todos. Povo pentecostal. Quando Paulo fala de dom da fé, quem não está dizendo da fé salvífica, não, irmão? A fé que um dia fez nós estendermos as mãos. Ele está falando da fé natural, não, irmãos, que faz a gente acordar 5 horas para ir buscar
E qual é a recomendação? Busquemos a perfeição de Coríntios, busquemos os dons de Coríntios, mas rejeitemos o partidarismo que havia naquela época. Rejeitemos o partidarismo. Somos membros de um só corpo, estamos interligados. Eu preciso entender que se eu estou no ministério de Flechal, eu preciso vestir a camisa do ministério. Aleluia! Se não tem culto lá, eu vou cultuar aqui. Se não tem culto aqui, eu vou cultuar lá. Mas faça tudo para a edificação do corpo do nosso Cristo. Você cultua perto da sua casa, no dia que não tem na sua congregação, tudo bem. Eu vou dizer aqui que eu sou repreendido pelo Espírito. Agora você não viu um culto porque está de birra com o irmão, partidarismo. Você não viu um culto de doutrina dia de segunda-feira porque você não gosta da desenvoltura do irmão X, partidarismo. Jesus não opera a igreja dividida. Um dia antes da crucificação, porque muita gente pode dividir aqui, pastor. Um dia antes da crucificação de Jesus. Um dia antes da crucificação, últimas instruções. Qual é a preocupação de Jesus? Já não é mais de transformar água em vinho. Qual é a preocupação de Jesus? Já não é dizer para Lázaro sair para fora. Qual é a preocupação do mestre? Não é multiplicar pão e peixe. Qual é? A oração está lá no capítulo 17 do livro de João. Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu oro pela unidade deles. O mais interessado em ver a unidade da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Se você tem algum resquício de mágoa contra seu irmão, minha orientação, não vá para casa sem se consertar com ele essa noite. Se você está chateado com o teu irmão, não vá para casa sem se consertar com ele. Irmão Rodrigo, mas eu não tenho nada contra ele, meu coração está limpo. É ele que tem contra mim. Aí Jesus vai dizer assim: se quando você vir trazer a tua oferta e teu irmão tem algo contra ti, não apresenta a oferta. Qual é o que eu faço, Jesus? Deixa a oferta no altar e vai depressa reconciliar com teu irmão. Meu Deus! E aí? Depois você vem e apresenta a oferta. Jesus não recebe a oferta de quem está com o coração ferido. Isso está atrapalhando o crescimento da igreja. Não há tempo para essas coisas, sentimentos terrenos, não temos tempo para isso. A nossa vida, o nosso coração é um altar exclusivo do Espírito de Deus. Ou você pensa que quem mora dentro de você? Mais para frente ele vai tratar sobre quem é o habitante. Se ele é o habitante, pastor Jesus, ele não divide o coração com sentimento de birra. Sentimento de birra, sentimento faccional, falta de liberar perdão. Cristo não divide a nossa vida com essas coisas, irmão.
Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste batizado? Ou foste batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a família de Estefanas. Além deste, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo se faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós somos salvos, a palavra da cruz é poder de Deus. E por que Paulo vai dizer que a palavra de Deus é loucura? Escute a narrativa bíblica. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Escute isso que ele vai falar o que é loucura. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, não são muitos os poderosos, nem são muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, para que nenhuma carne se glorie. Irmãos, Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. A pregação do Evangelho é loucura para o grego. Por quê? Porque a loucura, o grego está vivendo na cultura helenista, ele é helenizado. O que é isso? Ele está vivendo em Platão, ele está vivendo em Aristóteles, ele está vivendo a teoria platonista. O que é isso? Ele está vivendo que o mundo sensível, poupado, é imperfeito.
Paulo argumenta, o argumento dele não é fraco. O argumento dele é muito bom. Na verdade, o argumento paulino é irrefutável. Não tem como questionar o argumento de Paulo. Não tem como. Não tem como. Filipe prega. Diácono Wanderson vai e rega. Mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. O obreiro visita, o pastor dá assistência, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Quando a gente vê 10, 15, 20 almas sendo batizadas, é muita covardia quando atribuímos essa operação a uma única pessoa, porque isso é um trabalho coletivo, é um serviço conjunto. Alguém na sua semente, alguém regou a semente, alguém cuidou da semente para a formiga não comer ela. A semente cresceu porque Deus deu o crescimento. Observe uma coisa aqui, igreja: somos um corpo. Quando um de nós perde uma casa nos dias de chuva, igual perdeu moradores aqui no bairro, e nós sabemos que é membro da igreja, nós sabemos que alguém que acorda às 5 horas da manhã para trabalhar, nós sabemos que alguém que vive uma vida sofrida, o que acontece? Toda a igreja sente dor, toda a igreja sofre pelo membro, toda a igreja se angustia. Meu Deus, o que vai ser do irmão fulano? Meu Deus, o que vai ser do irmão fulano? O irmão fulano está sem pegar para a casa dele, Senhor. Ele tem criança. Todos nós sofremos por causa da perda do irmão. Por quê? Porque somos um corpo. Estamos interligados da mesma sorte. O irmão fulano de tal se formou em medicina. O irmão fulano de tal está atendendo gratuitamente na igreja uma vez por ano. O irmão fulano de tal conquistou uma casa em tal lugar. Toda a igreja se alegra. Sabe por quê? Se um membro é envergonhado, todo o corpo é envergonhado. Mas se um membro do corpo for honrado, todo o corpo é honrado junto com ele. Essa foi a argumentação de Paulo. Para quê? Para não haver divisão na igreja. Não haver divisão na igreja. Precisamos entender que o amor que nos une em Cristo Jesus é maior do que qualquer diferença. Qualquer diferença diante do amor de Cristo é fichinha, é picuinha. Amém ou não amém? Amém. Os irmãos estão do sono? Amém ou não amém? Amém. Caminhando no final. Paulo, ele identifica o problema. Paulo, ele arde no medo em cima do problema, e como médico, Paulo ele vai passar o antídoto ou remédio para o problema. Está no versículo 27, a partir do 27 ao 31. Eu vou ler do 30 ao 31. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. O que é que Paulo está dizendo? O que é que Paulo está dizendo? Eu prego, mas a vontade de Deus. Eu prego colhendo na rua, mas é Deus que dá graça. Eu visitei irmã Maria, mas foi porque Jesus me ajudou. Eu levei a reza ao batismo, mas porque a igreja me ajudou, para a glória do nome do Senhor. Se alguém se glorie porque conhece Ele, se glorie porque Ele fortalece, se glorie porque Ele sustenta nas tuas mãos e te diz: não temas que eu te ajudo, não temas que eu te sustento, não temas que eu te esforço e vou adiante de vós. Se nos gloriamos, ele não estava fora tomando cachaça, ele estava fora da bagunça. E se nos gloriamos, é porque eu sou santo, é porque você é santo coisa nenhuma, é porque Jesus nos salvou, Jesus nos buscou.
agenda. Achei minha agenda. Tem mais de 20 estudos aqui, comecei a chorar. Lembrei de quando me relacionava com a palavra de Deus e fui tomado por um choro. Como maldoso eu fui, irmãos. Com essa preciosidade que Deus me deu por prazer momentâneo do mundo. Chorei, irmão, chorei com dor na alma. Chorei. Mas Deus foi tão bom comigo que me poupou a vida. Me poupou a vida. E esse mesmo Deus que me poupou a vida, Ele vai sustentar o ministério de Flechal e vai anunciar um novo tempo. Escute isso aqui. Um novo tempo. Alguém passava aí e dizia que era ministério falido. Não conhece o Deus que abriu o fogão? Meu Deus. Alguém passava por aí maneava a cabeça. Mas o Cristo que sustenta essa igreja, Ele anuncia um novo tempo. E que tempo é esse? Tempo de arrependimento, tempo de quebrantamento, tempo de se humilhar diante da presença de Deus, para que Ele ache graça em nós e mude o cativeiro desse bairro. O novo tempo de Deus, o novo presbítero Renato vai chegar, vai. Satanás está achando que vai continuar se andando aí, ele está achando que vai continuar fazendo trono aqui, mas o trono aqui do nosso bairro pertence a Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito de Deus vai mover a igreja vai avançar e as portas primeiro prevalecendo da igreja de Deus. É porque nós somos omitidos, não é porque Ele é Deus, é porque estamos nele. Então termino aqui, irmãos, minha reflexão. Sessões de inspiração do Espírito, mas antes atente para isso. Eu tive a honra de discipular a turma de discipulados lá em Espírito de Baixo, que o pastor Gilson, pastor Elis batizou agora em dezembro, dia 17 de dezembro. Deus converteu meu futuro em tudo na honra. Tive a honra de discipular. E certa feita um jovem falou bem assim: eu vou jejuar e orar para me ser salvo. Então, meu filho, não diga isso. Não diga isso. Ninguém que jejua e ora para ser salvo. Ninguém que jejua e ora para ser santo. Por quê? Porque Hebreus 10:10 vai dizer que nós somos santificados na morte de Jesus. Hebreus 13:14 vai dizer que nós somos santificados na morte ou no sangue de Jesus. E como eu faço? Para que me serve o jejum? Para que me serve a oração? Isso está condicionado à sua espiritualidade. Você ora, jejum e lê Bíblia para ser espiritual, para ser sensível à voz do Espírito de Deus e para ser santo. Você foi santo há 2000 anos atrás, quando Cristo falou está consumado. Cristo te santificou, Cristo santificou essa igreja, Cristo santificou essa igreja, Cristo santificou a igreja em seu sangue. Como não atentaremos para tão grandiosa salvação? Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe. Na próxima vez que o pastor me delegar a oportunidade, eu vou dar continuação no mesmo livro de Coríntios. Nós trataremos outro problema, pastor Deus permitir, que Deus abençoe. E que nós possamos nos gloriar